Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, e aqui é a Lorena. Como eu tinha combinado antes, hoje não vai ser uma leitura direta da Bíblia, como nos outros vídeos da semana, porque no livro que eu estou usando como base para fazer essa leitura bíblica, tá? O sétimo dia é para reflexões, para colocar leituras em dia. Só que aí eu resolvi ler com vocês o que está aqui na parte das reflexões, tá ok? Antes da gente começar, vamos fazer uma oração? Bom fazer oração, né? Papai, eu te agradeço por me trazer até aqui. Te agradeço por essa oportunidade, por falar comigo e por estar comigo e com todas as pessoas que te buscam. Papai, nos permita te ouvir, te obedecer, entender tua palavra e teu propósito nas nossas vidas, Senhor. Nos guarde de todo mal. É assim que eu oro e lhe agradeço. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Gente, minhas orações não são demoradas, não. Eu converso com ele como um pai e um melhor amigo. Vamos lá. Vou ler aqui com vocês a parte de texto e reflexão que tá aqui. E aí, no meio do texto, tem citações, né? Referência bíblica. Tá falando de passagens que a gente leu durante a semana. E aí, precisar, eu vou ler junto com vocês. Minha intenção hoje é encorajar quem encoraja. Ao se concentrar nas necessidades dos que estão ao seu redor, lembre-se, Deus não se esqueceu de você. Ele ouve suas orações, se lembra dos desejos do seu coração e das suas lutas. Em Gênesis 18:14, ele fez uma pergunta a Abraão: existe alguma coisa impossível para o Senhor? A resposta é que, para Deus, nada é impossível. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não existe nada que você possa pensar ou pedir que Deus não possa realizar. Na história de Sara e Abraão, Deus disse a Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12, versículo 2 e 3. A promessa provavelmente não fazia sentido para Abraão na época, pois ele e Sara não tinham filhos e, tendo chegado à velhice, acreditavam ser idosos demais para isso. No capítulo 16, Sara ainda não tinha filhos, resolveu então agir por conta própria e entregou ao marido a sua serva Agar. Abraão engravidou Agar e teve com ela um filho chamado Ismael. Deus permitiu, mas não ordenou. É preciso atentar ao fato de que, no que diz respeito às promessas de Deus, não devemos tentar resolver as coisas do nosso jeito. No capítulo 18, Deus fez a Abraão e Sara uma promessa específica, que não fazia sentido para eles por causa da idade avançada. Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Àquela altura já haviam se passado 13 anos desde que Deus fizera sua promessa original. No capítulo 12, e não havia um só sinal de que ela seria cumprida. O que fazer quando se espera tanto tempo e alguém continua afirmando que o impossível ainda é possível? Como agir quando a promessa simplesmente não faz sentido? É preciso tomar a decisão do fundo do coração de não ceder à dúvida. Sei que falar é fácil. Aprendi da maneira mais difícil que a dúvida é um obstáculo para a realização da promessa. Ela paralisa, provoca estagnação. A dúvida nos faz querer assumir o controle, em vez de entregar a vida nas mãos de Deus. No entanto, ao substituir a dúvida pela fé, você permite que Deus volte a trabalhar a seu favor. É fácil ceder ao ceticismo quando tudo está contra nós, mas quero encorajar você a confiar que Deus cumprirá a sua palavra. Ao substituir a dúvida pela fé, confie que Deus vai fazer a parte dele e a abençoará.
É preciso acreditar que para Ele nada é impossível. Gente, vou compartilhar com vocês aqui uma reflexão, né, que eu tive durante as leituras dessa semana. Eu até cheguei a postar o versículo e a minha reflexão na minha página do Instagram, que eu tenho uma página Adorando a Deus Oficial, que eu posto alguns versículos que eu li no dia, coisas que me tocam. Eu acabo postando os versículos que mais me chamaram a atenção no dia, que é o versículo de Gênesis 8:16, quando a gente ainda estava lá na parte da leitura de Noé na arca, e tá escrito assim, ó: sai da tua arca, tu e tua esposa, teus filhos e as esposas de teus filhos contigo. Por que que isso me pegou? Eu percebi a importância da obediência, da fé e da comunhão com o Senhor. Porque o Noé, ele já estava na arca, aí as águas baixaram, né? E ele soltou a pomba para verificar se a terra estava seca após o dilúvio do Senhor. Mas aí a pomba voltou. Ele podia ter decidido por ele mesmo sair, ou ele podia ter saído antes, na hora que as águas baixaram, mas não. Ele soltou a pomba, depois ele soltou um outro pássaro. Nesse momento não tô lembrando qual foi, mas ele soltou. Se ele tivesse desobedecido, se ele não tivesse paciência para poder esperar, ele podia ter saído da arca, mas não, ele voltou para dentro da arca, ficou mais uma semana lá e esperou Deus falar para ele sair. É a importância da comunhão, de estar junto com o Senhor, que não é no tempo da pessoa, é no tempo de Deus. Eu achei isso uma coisa muito interessante, que me pegou muito durante as leituras dessa semana. Agora, eu vou ler com vocês a parte do para refletir, que tá aqui no livro. Eu já escrevi também essas questões, né? Que ela tem 4 questõezinhas aqui. Já escrevi no meu caderno de estudos bíblicos para eu poder responder. E para vocês eu vou colocar como post no YouTube e também posso colocar no Instagram para quem quiser responder ou quiser copiar e fazer no seu próprio livro, seu próprio caderno de estudos. E aí eu vou postar também, que aí, aqui no finalzinho tem as atividades da semana, que eu também vou postar essas atividades, essas tarefinhas no YouTube e no Instagram, ok? Vamos lá? A primeira questão aqui para a gente refletir é: como você reagiu diante de algo que julgava ser impossível? Como pretende lidar com essas impossibilidades daqui por diante? Gente, se a gente for parar para pensar, já tem muita coisa que a gente achou que era impossível, muitos lugares que a gente achou que era impossível a gente chegar, cargos que era impossível da gente ter, coisas impossíveis de acontecer emocionalmente, socialmente, em várias áreas. E aí a gente chegou. Lutas que a gente achava que era impossível a gente vencer, e olha só, a gente chegou até aqui. Então, se a gente parar para pensar, é uma questão de fé, é uma questão de acreditar, de entregar nas mãos dele. Eu tenho minhas respostas aqui que eu vou fazer no meu caderno, mas é uma questão de interpretação. Para cada um, vai de um jeito, cada um entende de um jeito. Só tô compartilhando um pensamento geral, assim, um pensamento meu, pessoal, com vocês. A questão número 2. O que essa lição lhe ensinou sobre a sua fé? É que nem aquele comentário que eu fiz mais cedo, né? Do versículo que me chamou a atenção. O que me ensinou essa semana? E eu vou escrever aqui no meu caderno de estudos bíblicos. A questão da obediência e da comunhão. E de que não é na nossa vontade, não é do nosso jeito que a gente resolve as coisas. É na vontade de Deus, é no tempo de Deus. Dizem que tem um ditado até que fala: a pressa é inimiga da perfeição.
Para pensar. Eles tinham que esperar o tempo de Deus. O Abraão é o pai da fé, mas mesmo assim, a Sara não esperou e ele também achou que ia para um cara que vivia lá com ele na tenda dele e não para um filho que ia demorar demais, que os dois estavam velhos demais. Os dois pensou, tanto é que ele chegou a questionar Deus. Mas é uma questão. O que que ensina pra gente essa leitura? Gente, não é a nossa vontade, não é no nosso tempo, não é do nosso jeito que a gente vai arrumando as coisas. É entregando nas mãos do Senhor, é no tempo dele, é pela vontade dele. Questão número 3. Em quais áreas você descobriu que a sua fé é mais forte? Em quais áreas ainda precisa fortalecê-la? Essa aqui eu não vou fazer comentário gigantesco ou resposta, né, no caso, porque isso aí vai de cada pessoa. Como eu disse, isso aqui é um livro para reflexão mesmo. Só que eu sei em quais áreas a minha fé é mais forte. E eu sei também das muitas áreas em que eu ainda preciso fortalecer minha fé. Então, vamos continuar orando. Vamos continuar agindo segundo a vontade do Senhor. Ok? E quarta questão. Depois dessa lição, quais impossibilidades você vai entregar nas mãos de Deus por meio da oração? É isso. Que a gente vai orando e vai entregando nas mãos de Deus. O que a gente acha impossível, gente, nada é impossível para Deus. Só lembra que nada é impossível para Deus. Tem uma coisa que o meu pastor fala, que é assim: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então sonhe grande. Sonhe grande. Acredite, alimenta a sua fé, faz orações, vai na igreja, começa a ter comunhão com os irmãos, começa a ter curiosidade do ouvir e do aprender sobre o Senhor. É assim que a gente vai alimentando a nossa fé e aí a gente descobre que não tem nada que é impossível para Deus. Problemas que pra gente é gigantesco, para ele não chega a ser poeirinha. Ok? E agora eu vou ler para vocês as atividades da semana, que é uma coisa que a gente vai trabalhando durante essa semana, reflexões que a gente vai vendo durante essa semana, ok? A primeira é assim: decida pensar e falar positivamente, substituindo palavras negativas por palavras otimistas. Da primeira vez que eu li esse livro, eu percebi que isso muda muitas coisas. Eu passei a parar de fechar a cara e de gritar. Por exemplo, bati o dedão do pé na quina. Antes eu falava ai e ficava com raiva. Hoje em dia, na hora que bate, eu só penso, glória a Deus. Eu tô andando ainda, não sangrou, não machucou, glória a Deus. Eu passei a substituir palavras negativas ou que trariam emoções negativas também por palavras positivas e que fortalecessem a minha fé. Glória a Deus é uma das coisas que eu mais falo hoje em dia. Atividade 2. Comprometa-se a responder intencionalmente as suas dúvidas com declarações de fé. A hora que você tiver com alguma dúvida, que tiver sem saber o que fazer, que caminho tomar, começa a declarar de forma positiva. Começa a declarar que você já conseguiu aquilo, que aquele bem já aconteceu, que aquele bem vai ajudar você, vai ajudar sua família, seus amigos. Começa a declarar de forma positiva e com fé. Quando você tiver com dúvida, será? Não vai no será, vai no é. Entendeu? E atividade número 3. No fim dessa semana, observe como as palavras positivas começaram a ter impacto na sua perspectiva e na sua capacidade de confiar em Deus. Vocês vão ver, pessoal, depois que a gente começa a entregar na mão dele, que a gente deixa a dúvida de lado, que a gente vai alimentando a nossa fé, problemas que a gente achava que eram gigantescos começam a parecer pequenininho. A gente começa a enxergar que são pouca coisa, que é uma coisa que a gente consegue resolver
com o Senhor. Com a presença do Senhor, com a ajuda do Senhor, tudo é possível. Ok? Esse é o vídeo de hoje. E aí, amanhã vamos ter leitura novamente, que aí a gente vai começar a semana 2. Boa noite para vocês e até mais.